Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Parabéns, aniversariantes, que Deus te dê muitos anos de vida, Jesus te abençoe. Na igreja comemorou o aniversário de 4 meses, né? Às vezes a igreja comemora de 3 meses. Que Deus seja louvado. Que Deus é o Deus do milagre. Muitas vezes acontecem certas coisas que a gente não entende, que a gente vai ver hoje na pregação. Mas não se esqueça, Deus está sob o controle. E o Senhor fará um milagre na sua vida, te dará consolo, te dará esperança. Não duvidar, crer somente. Amém? Vamos ler um trecho da Bíblia, onde o profeta Eliseu manda um dos profetas ungir Jeú como o rei de Israel. Lê para mim. Então, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote de Gileade. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele, Jeú, e diga: assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. Amém. 2 Reis 9, 1 a 3, né? Esqueci de pôr embaixo. A ordem do Senhor Deus para ungir Jeú, rei de Israel, foi para o profeta Elias. A gente vai ver isso. Então, quem recebeu essa ordem de ungir Jeú como rei de Israel foi o profeta Elias. Mas quem recebeu a missão foi o profeta Eliseu. Mas quem ungiu o profeta foi um dos profetas. Então passou por 3 pessoas. O profeta Elias recebe de Deus a missão de ungir Jeú, passa para Eliseu e Eliseu passa para um dos profetas. Então passou a ter... A gente não entende por que aconteceu isso, porque Elias não ungiu. Perguntamos, por que Deus deu a ordem ao profeta Elias ungir Jeú, rei de Israel, e quem fez isso foi um dos profetas? Por quê? É um mistério. A ordem foi para Elias, não foi para um dos profetas. E a gente vai decorrer a pregação e a gente vai ver isso. Então, nosso tema é: um recebe a missão e o outro realiza. Né? Repetindo, um recebe a missão e o outro realiza. Eu vou fazer um contexto, eu fiz um contexto anterior bem longo e tirei, joguei na próxima pregação, que essa pregação vai ser dividida em 3 partes, para não ficar longo. Então eu vou fazer um contexto aqui para a gente entender. Quando estamos falando dos reis, é bom lembrar que a nação de Israel neste tempo era dividida em 2 reinos. Estou falando de Jeú. Para melhor entender, fica assim: a nação de Israel era dividida em 2 tribos, ou 2 países. Ambos tinham reis próprios. Então, quando a gente está falando de Israel, da história de Israel, após Roboão, se eu não estiver errando o nome, que era neto de Davi, a nação se divide, Reino do Norte e Sul fica assim. Ambos tinham reis próprios. A nação de Israel era dividida em tribo de Israel e tribo de Judá. A confusão fica na palavra Israel, pois ora estamos falando da tribo de Israel, ora estamos falando da nação de Israel como um todo. Vocês estão compreendendo? Para Deus era uma nação só, Israel. Então, então Deus tinha profeta para a nação, o Reino do Norte, que era Israel, e tinha profecia e profetas para a nação, o Reino do Sul. Mas era um só, mas era dividido, como fosse 2 países. O mesmo país. Né? Às vezes confunde muito. Então, o Jeú que nós vamos falar hoje, ele é ungido rei da tribo de Israel, tribo do norte. Não é? A tribo do norte, eu tinha escrito aqui, passei por outra pregação, mas eu vou voltar. A tribo do norte, a capital é Samaria, e o palácio estava em Jezreel, que a gente vai ver das pregações, que vai tudo acontecer em Jezreel. Então,
Reino do norte era o mais afastado de Deus. O reino do sul é onde Davi morava, é onde está Jerusalém, a capital Jerusalém. Então esses dois reinos agora, às vezes estão guerreando um contra o outro, às vezes são amigos com um inimigo comum. A gente vai lá isso porque nós vamos decorrer, nós vamos ver essas duas nações juntas aqui, nesse período do rei Jeú. Então vamos, o contexto da pregação nossa. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leva com você um vaso de azeite e vá até Ramote de Gileade. Então, era uma missão de Deus para Jeú, antes para Elias, mas ele manda um dos discípulos de profeta fazer isso. Josafá, pai de Jeú, Israel, não é Josafá, quando chegar lá, diz o profeta Eliseu, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, rei de Nensi. É bom lembrarmos que Josafá é rei do sul, ele foi rei do sul, rei de Judá, e Josafá vai ser rei do norte. Então, não tem como Jeú vai ser reino do norte. Então, esse Josafá não é o Josafá, rei de Judá. É outro Josafá. Compreenderam? Fala assim, filho de Josafá, né? Filho de Josafá. Não é o Josafá, rei de Judá, que é da descendência de Davi. É outro Josafá. Isso aí traz uma confusão terrível. Entre no lugar, aí continua Eliseu. Entre no lugar onde ele estiver, peça que se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma cama interior, ou um lugar isolado, que não esteja junto com as pessoas. Pega o vaso de azeite, derrama o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois, abre a porta e fuja depressa. A gente vai entender isso depois, porque isso, fugir depressa. Então, essa era a missão de Eliseu para um dos profetas, ungir. Você sabe que a unção ela se dá isso como rei ou alguma coisa, derramando óleo sobre a cabeça. Então o Senhor Deus havia anteriormente mandado o profeta Elias ungir Jeú para ser rei em Israel. Nós vamos ver isso em 1 Reis 19, 16. Então antes dessa unção já havia uma ordem para o profeta Elias. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote Gileade, uma cidade. Quando chegou lá, eis que os capitães dos exércitos estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: qual de nós você tem a mensagem? Qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Para você, Jeú, a mensagem é para você. Bom, então Jeú se levantou e entrou na casa, separado. O jovem derramou azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Compreender? Sobre Israel, não a tribo de Judá, sobre a tribo de Israel, a tribo do norte. Você porá fim à casa de Acabe, que é do norte também. Seu senhor, quer dizer, ao qual você é subordinado, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. E o profeta vai falar, o enviado, né, que o Senhor Deus eliminará os descendentes homens de Acabe e matará Jezabel. Mas vai acontecer que vai mais além, nessa matança aí. Eu não vou repetir esses versículos, são 3 versículos, porque na outra pregação, a gente vai voltar aqui. Então acontece assim: Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, quer dizer, outros militares lá, que eles perguntaram para Jeú: tudo está bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira, por favor, conte-nos o que ele disse. Olha para vocês verem, a gente comentou isso até antes do culto. O descrédito que as pessoas têm para as coisas de Deus.
Ele sabia que aquele rapaz que foi lá levar a mensagem para Jeú era um dos discípulos de profeta. Era um homem ungido de Deus, era um servo de Deus. Sabe o que eles falaram? O que esse louco foi falar com você? Religioso. Religioso é louco. Naquela época. Não é? Esse mentiroso. Aí o Jeú vai falar, vocês sabem quem é esse rapaz. E vocês sabem o que ele anda dizendo. Não é o que vocês estão falando. Então Jeú disse, olha, assim me falou a saber, né? Assim falou o profeta. Assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram trombeta e disseram, Jeú é rei. Lê para mim, primeiro. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. Os companheiros de Jeú duvidaram do profeta, chamaram ele de louco e de mentiroso. Mas quando ficaram sabendo do que realmente o profeta fez, ungiu Jeú como rei de Israel, viram a seriedade de sua ação. Não duvidaram mais do profeta, não consideraram mais o profeta louco e mentiroso. Pelo contrário, acreditaram na sua unção, declararam Jeú como rei de Israel. Então, a visão que eles tinham do profeta antes era de que é mentiroso e louco. Mas quando eles viram a seriedade da ação que ele foi lá, chamou Jeú e ungiu como rei, eles reconheceram Jeú como rei. E tocaram o trombeta, Jeú é rei. É assim esse versículo. Diz assim, quando as pessoas nos caluniaram que não somos nada, que não somos loucos, que somos isso, que somos cristãos, que a gente escuta isso todo dia no trabalho, em todo quanto é lugar, que as nossas boas ações, as nossas ações como cristãos mudem o conceito deles. Né? Que as boas obras que vocês praticam glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia que Deus se manifestar. Amém? É isso. Então que a gente tenha um bom comportamento para que cale a boca das pessoas. Um planta, outro colhe. Lê para mim, João 4. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. João 4,37. A gente leu hoje, né? Um planta, outro colhe. Elias recebe uma missão, mas quem realiza é um dos profetas. O Senhor Deus manda o profeta Elias ungir Jeú para ser rei de Israel. 1 Reis 19:16. Depois foi o profeta Eliseu que fica com esta missão, 2 Reis 19, de 1 a 3. Mas quem ungiu Jeú, rei de Israel, foi um dos profetas, 2 Reis 9, 4 a 6. Deus tem maneira de agir diferente dos nossos pensamentos. Se for pensar, a gente não vai entender isso, porque Deus mandou Elias ungir e foi um dos profetas que ungiu depois. Deus tem seus planos, eu não vou entender. Não adianta que eu ia dar explicação aqui que eu vou errar. Porque Deus quis assim. Lê a conclusão para mim. Deus deu a ordem ao profeta Elias ungir Jeú para ser rei de Israel. Mas quem fez isso foi um dos profetas, porque os pensamentos de Deus não são como os nossos. Amém. Eu obedeço às ordens de Deus mesmo muitas vezes não entendendo. Gente, é interessante que a gente nunca desiste dos caminhos de Deus. Por exemplo, a gente que prepara a mensagem, porque as mensagens falam com a gente. Muitas vezes você faz uma coisa, aquilo é errado, não é o que você planejou, mas você está seguindo o que Deus mandou. Eu não consigo o pensamento de Deus. O que Deus quer para mim? Qual é a missão que Deus quer? Aí eu receber, mas quem vai ungir é outro? Qual é a missão que Deus quer para mim? Quer que eu plante, que outro colhe? Ou outro plantou e eu vou colher? Não sei, Deus sabe.
Cada um tem uma missão. Apóstolo Paulo vai falar muito isso, né? É a questão da igreja. Há vários membros, mas cada um tem uma função como corpo. Um é ver, um membro é ver, outro é escutar, outro é andar. Cada um tem uma função e Deus sabe dar essa função a cada um. Eu creio nas promessas de Deus, mesmo não entendendo. Muitas vezes nós duvidamos, mas como está dando errado? Está fazendo aquilo que precisa ser feito, mas Deus sabe. Deus sabe. Vamos falar a oração repetida? Vamos lá. Pai amado. Pai amado, Mesmo sem entender. mesmo sem entender As tuas ordens. as tuas ordens, Eu creio em Jesus. eu creio em Jesus E sei o que queres. e sei que queres O melhor para mim. o melhor para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça, mesmo já não entendendo, Deus quer o melhor para nós. É verdade. Né? Às vezes a gente quer uma coisa que não é pra gente. Quantos namoros, né, que a gente terminou, que não deu certo, você sofreu, mas depois você passa o tempo e fala, poxa, foi livramento de Deus, não era para ser. Mas na época a gente não entende. É verdade ou não é? Algum emprego, algum negócio, alguma coisa, não deu certo, aí você fala, poxa, foi bom. Na época Deus sabia, Deus está cuidando de nós. O Senhor Deus disse para Abraão, E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha. Gênesis 22, 18. obedecer a minha palavra, né? Cortou aí, eu vou consertar isso aí. Então, todas as descendências serão abençoadas, não é? Por meio de Abraão, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Como o profeta Elias recebeu a ordem de ungir Jeú como rei de Israel, mas quem ungiu Jeú ungiu Jeú rei de Israel foi um dos profetas. O Senhor Deus disse para Abraão que por meio de sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus Cristo é da descendência de Abraão. Abraão recebeu a promessa de ser bênção. Mas quem realmente nos abençoou foi Jesus, o seu descendente. Quem nos abençoou é Abraão? Não, a promessa foi para ele, que dele seria todos abençoados, mas quem nos obedece é o descendente dele, que é Jesus. Jesus nos abençoa dando sua vida na cruz. Jesus nos abençoou dando a sua vida na cruz por nós, morrendo em nosso lugar. A promessa foi para Abraão, mas quem nos abençoa é Jesus. Se ainda não recebeu a promessa dada para Abraão, que é Jesus Cristo, receba hoje. Receba Jesus em seu coração. Receba a promessa de ser abençoado, dessa família abençoada, que foi por meio de Abraão. Que é Jesus. Aceitar Jesus no coração, que é o mais importante de tudo, creio eu. E a Bíblia diz isso. Lê para mim, João 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, ele lhes conceda. João 15:16. O Senhor Deus foi quem escolheu Jeú para ser rei de Israel, certo? Não foi Jeú que se escolheu, ele nem sabia que ia ser rei. Jeú não foi quem escolheu ser rei. Deus escolheu Jeú para produzir frutos. Deus escolheu Jeú para uma missão, eliminar a casa de Acabe. É meio difícil entender o Velho Testamento por causa dessas mortandades e tudo, mas com o tempo a gente vai fazer a luz do Novo Testamento, a gente vai entender. Senão nós vamos eleger mais candidato que vai falar que vai matar os outros, achando que nós estamos no Velho Testamento. Não vamos por aí não. Deus nos escolheu para produzirmos frutos, ler a Bíblia, orarmos, evangelizarmos, fazermos o bem ao próximo. Sabe para quê? Para que tudo que pedimos a Deus Pai em nome de Jesus recebemos. Resumindo, produzir frutos e receber bênçãos. Ponha diante de Deus o seu pedido. Deus Pai fará um milagre em sua vida e te dará consolo onde for preciso, consolo. Qual o seu problema? O que te está trazendo dor? É um problema financeiro?
comprar e vender, uma questão da justiça, um filho problemático, um casamento destruído. O que ele está te trazendo? Contas para pagar, doença, luto, alguma coisa sempre nos está trazendo dor. E Deus está sempre dizendo, vai lá, Jeú, elimina aquilo que não presta, para que Israel tenha paz. A gente vai ver isso na próxima pregação, que eliminar a casa de Acabe era eliminar o culto a Baal, que era idolatria. Então Deus está sempre dando ordem aos seus anjos, que elimina os cultos a Baal da nossa vida, que elimina aquilo que nos tira bênção. E Ele vai trazer bênção para nós. Nós somos sacerdotes, nós somos reis, nós somos ungidos pelo Espírito Santo a receber as bênçãos de Deus. Deus Pai te ama e quer o melhor para você, não é? E vai dizer o versículo, né? Vai dizer o versículo no final. Que pedimos a fim de que tudo que pedimos, tudo que for da vontade de Deus, a Deus Pai, em nome de Jesus, a gente receba. Quero orar por você, ponha na presença de Deus o seu pedido, aquilo que você está precisando. Senhor Deus, essa pessoa que está escutando essa pregação, Senhor, seja qual for a dor do seu coração, qual o seu problema, que ela agora, Senhor, está falando, Senhor, que ela está desabafando, que ela precisa. Enche esse coração de fé, enche esse coração de esperança, enche esse coração, Senhor, de muita fé, Pai, crendo que tudo que a gente pede com fé recebe, e que seja feita como forma a nossa fé, como Jesus disse, Senhor, para que podamos crer somente. Faça um milagre nessa vida, Senhor. O Senhor escuta essa oração, esse clamor, esse grito de angústia, esse grito de desespero, Senhor, essa dor que está nesse coração. E nós cremos no Teu milagre, Senhor, que o Senhor realiza o Teu milagre. Em nome de Jesus nós já pedimos, Pai, e te agradecemos pelas Tuas bênçãos. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Oração do Pai Nosso. E vamos falar a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Que o Senhor te abençoe e te traga muitas bênçãos. Deus é o Deus do milagre. Amém? Fique com Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.